Olá, meu povo! Boa tarde! Hoje a nossa live 4/40 sobre o nosso jejum. Então, você que está participando desse jejum conosco, vem ser rema junto com a gente, vem jejuar junto com a gente, porque Deus quer revelar o propósito dele na sua vida. Você que está entrando na nossa live de jejum, já manda um aviãozinho para todo mundo que você conhece, manda um aviãozinho para aquelas pessoas que você sabe que estão lutando para viver o propósito de Deus nas suas vidas. Sejam muito bem-vindos todos vocês. E hoje nós continuamos no nosso texto de Mateus capítulo 4. Então, abre lá a Bíblia em Mateus capítulo 4 se você puder, se não, num outro momento você abre, mas escuta essa mensagem de Deus, porque Deus quer encher o teu coração nesse quarto dia de jejum. Então, antes de a gente começar a ouvir essa mensagem, já pega e já envia essa mensagem para todas as pessoas que você conhece, que estão aí na luta para viver algo novo de Deus, algo que vem de Deus para suas vidas, para suas famílias. Mateus capítulo 4. Ontem nós falamos sobre essa primeira porção do texto. Se você não assistiu, vai no IGTV, acesse lá, já tem 3 vídeos. Hoje é o 4º vídeo. E nós vamos começar falando sobre o versículo 5 de Mateus capítulo 4, que diz o seguinte: Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: Ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. E aí Jesus responde: As escrituras também dizem: Não ponha à prova seu Deus. Nós estamos falando sobre o estabelecer de uma identidade. O texto vai falar que Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus a ser tentado. Falamos sobre circunstâncias controladas que Deus permite justamente para nós sermos tratados dentro da nossa identidade em relação a Deus, em relação a nós mesmos. Falamos que nós temos identidades bipartidas, então nós somos aquela pessoa geral? Não, nós somos um ser humano, nós somos um filho de Deus, nós somos uma mulher, um homem, nós somos um marido, uma esposa, nós somos filhos, nós somos pais, nós temos muitas características que compõem de forma individual a nossa própria identidade. E esse texto de Mateus 4 vai falar sobre a formação da identidade de Jesus para que ele pudesse viver o propósito de Deus para a vida dele. E hoje eu gostaria de fazer uma citação muito interessante da psicologia para a gente compreender por que o diabo levou Jesus a esta reflexão, a esta provação, a esta tentação. Toda criança, no processo de formação de identidade dela, ela vai passar pela formação do seu eu. E a formação do eu da criança é quando ela percebe que ela já não é mais parte da mãe. Ela já não é mais... Peraí que eu tô aqui sem o meu tripé hoje, hein, gente? Aguenta aí. Ela já não é mais só o que a mãe acha, o que a mãe pensa, o que a mãe sente. Ela é um ser humano. Quando ela aprende a falar não. Quando ela aprende a saber que ela tem seus próprios gostos, seus próprios desejos. E aqui o diabo vai falar o quê? Ele chega para Jesus e fala o seguinte: se lança daí. E qual foi a resposta que Jesus deu? Não tente seu Deus. Por quê? Porque para eu saber o que eu quero, primeiro eu tenho que saber o que eu não quero. Todo mundo precisa passar por esse processo na formação da sua identidade pessoal. Saber o que eu não quero. Saber o que eu não aceito. Saber o que está dentro dos meus princípios e dos meus valores. Todo mundo que constrói o seu não consegue construir o seu sim. Então, antes de você saber, por exemplo, você acha mesmo Jesus sendo Deus na terra, tudo mais,
Ele não sabia exatamente todos os dias da vida dele aqui na terra, por isso que ele orava. A palavra de Deus fala que ele orava todas as madrugadas para receber de Deus o projeto para a vida dele. Então, se ele orava todas as madrugadas para receber de Deus o projeto para a vida dele, é porque ele não sabia por completo cada detalhe que ele ia passar aqui, mesmo sendo Deus. Ou seja, nós nunca vamos saber todo o propósito de Deus para a nossa vida, nós nunca vamos saber exatamente o que vai acontecer, nós nunca vamos saber exatamente como as coisas vão ser, mas nós precisamos saber como elas não vão ser. Ponha isso dentro do seu coração hoje. Você pode não saber o que Deus vai liberar para a tua vida amanhã, a porta que ele vai abrir exatamente, os recursos que ele vai liberar, as decisões que ele vai liberar sobre o seu caminho. Mas a formação do propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida começa quando nós sabemos o que nós não devemos aceitar, o que nós não devemos permitir que entre na nossa vida. Então, primeiro, o diabo trabalhou as necessidades imediatas. Isso foi o vídeo de ontem. Muitas pessoas que agem de acordo com a necessidade imediata, não pensam no que está acontecendo, não percebe o futuro, só age em cima do presente. E hoje Deus está falando o seguinte: se você quiser viver um propósito de Deus para sua vida e não sair dando cabeçada em todas as circunstâncias, não sair aceitando tudo quanto é porta, aceitando tudo quanto é conselho, aceitando tudo quanto é caminho, você vai ter que saber primeiro o que você não aceita. O que não é para ser. Naquele momento, quando o diabo disse para Jesus, se lança, porque os anjos vão te pegar, porque você sabe que você pode escolher esse caminho, que você pode ser assim, assim, assado. Jesus disse, não. Eu até posso, mas não é o que eu quero, não é o que Deus estabeleceu para mim, não é o caminho que eu deveria. Então, saber o que eu não quero faz parte da construção da identidade. Só para vocês compreenderem, eu vou trazer de novo o que eu falei aqui no começo. Uma criança, ela começa a formar a identidade dela a partir dessa questão, dessa reflexão do, nossa, eu sempre comi isso, mas será que eu gosto disso? Nossa, será? Eu sempre fiz isso, mas será que não pode ser feito de uma outra maneira? E ela começa a falar, não, isso aí é no primeiro, segundo ano de vida já. Quando a criança começa, então, a falar, não, ela resiste para comer, ela resiste para dormir, porque ela tá brincando com o não, com o ato dela poder decidir, entre aspas, né, a decisão, mas é uma decisão que já nasce dentro do organismo dela, do psique dela, de poder dizer não. Todo ser humano que cresce sem a habilidade de saber o que ele não pode, o que ele não quer, o que ele não deve, são pessoas extremamente inseguras. São pessoas que não conseguem tomar decisão nenhuma, porque tem sempre alguém que vai falar alguma coisa para ela e por ela não saber o que ela não aceita, ela aceita qualquer coisa. Qualquer caminho, qualquer palavra, qualquer conselho, qualquer casamento, qualquer emprego, qualquer sonho, ela vai aceitando, ela vai assimilando. Por quê? É uma pessoa que tem dificuldade de construir coisas sólidas. Por quê? Porque tudo ele aceita. Porque ele não sabe o que deve e o que não deve aceitar. O limite para as coisas deve ser colocado. Então isso acontece também na nossa vida? Acontece, minha gente, acontece. Tem muita gente que acaba com a vida, acaba com a história, acaba com o casamento, acaba até com as promessas que Deus deu para ele, porque ele não sabe o que ele não pode, o que ele não quer. Então ele aceita tudo. Ele permite que as circunstâncias venham e o destruam por não saber dizer não. Olha, tem muito crente que cai numa coisa. Ele acha que é Deus que vai falar que é não para ele. Você vai falar não. A construção da nossa identidade diante do propósito de Deus nos impele a sabermos se eu quero ou não o projeto de Deus para minha vida. Deus não vai me obrigar. Se eu quero ou não viver o caminho de Deus para minha vida, Deus também não vai me obrigar. Porque o diabo deu a Jesus condição de fazer algo que ele poderia fazer. Tá certo? Mas Jesus sabia que aquilo não era o que ele queria, não o levaria aonde ele de fato desejava chegar. Então, muitas vezes,
por falta de clareza da nossa identidade em Deus, nós vamos aceitando, mas eu poderia, mas isso não vai desagradar a Deus, mas isso não vai. Então, por falta de saber o que eu não quero, eu não consigo chegar onde eu quero. Guarda isso no teu coração, nesse nosso 4 de 40. Você que está chegando agora, nós estamos aqui meditando sobre o nosso jejum de 40 dias com o enfoque de chegar a viver o propósito de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida em todos os sentidos da nossa vida, minha gente. Então, se você tem alguém que precisa ouvir essas palavras, já pega, arrasta esse aviãozinho aí e manda para todo mundo que você conhece. E guarda essa palavra dentro do seu coração. Para saber o sim, o que vai acontecer, é necessário primeiro saber o que eu não devo fazer, o que eu não aceito, o que eu não vou negociar. Porque o sim de Deus vai sendo construído aos poucos. Ninguém sabe tudo. A gente vai indo aos poucos. Nós vamos aprendendo e recebendo de Deus o propósito dele aos poucos para a nossa vida. Nós vamos amadurecendo e vamos trilhando um caminho. Mas se eu não sei o não, eu nunca vou viver o sim. Eu nunca vou viver o grande propósito, o grande milagre de Deus. Por quê? Porque eu estarei sempre olhando para todos os lados sem foco. Você precisa de um foco. E o seu foco vai ser determinado pelo que você não aceita. Sério, pastor? Não, isso aqui não é para mim. Então tô fora. Isso aqui não vem de Deus, tô fora. Isso aqui não é da maneira como Deus ordenou, também tô fora. Não é o tipo de relacionamento que Deus vai liberar sobre a minha vida. Então também não é de Deus isso daqui. Porque muitas pessoas ficam assim, mas será? Mas será? Não. O diabo disse para Jesus, você pode ordenar que os anjos te segurem. E Jesus disse o quê? Não vou fazer isso. Não vou me envolver nisso. Eu sei o que eu não posso, o que eu não quero, onde eu não vou estar. Então essa é a mensagem nossa 440. Para você e para mim, delimitarmos uma identidade que não oscila, que não é tímida, que é incapaz de gerar frutos, para que nós não sejamos dessa maneira aí, incapazes, nós precisamos saber o que nós não queremos, não podemos, não seremos. E assim conseguiremos ver com clareza para onde vamos, o que seremos e o que vamos fazer. Gente, eu desejo para vocês um dia maravilhoso, 4 dias de jejum de 40, hein? E Deus já está ensinando muitas coisas para nós. Medita nessa palavra. Quem sabe você tem negociado tudo e nunca pensou no que você não poderia fazer. Não poderia ser. Para, pensa, ouve, ora e tome a sua decisão. Eu encontro você amanhã no decorrer desse texto. Que Deus te abençoe. Vem ser rema com a gente e vem jejuar junto com a gente. Que Deus te abençoe.